A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar? Vocês ficaram bastante tempo em pé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Último dia do ano, lá se foi em 2025, né? Tem um hino que eu aprendi lá no interiorzão, né? Do sertão mineiro, que acho que ninguém nunca gravou. Ele falava: eu tenho um cântico de alegria. Segura aí, irmãos. Eu tenho um cântico de amor. Eu tenho um cântico de alegria. Eu tenho um cântico de amor. Oh, aleluia, Jesus é bom. Oh, aleluia, Jesus é bom. Oh, aleluia, Jesus é bom. Eu tenho um cântico de gratidão. Seu coração está cheio de gratidão ao Senhor nessa noite? Porque, pastor, mas foi um ano difícil, mas você está aqui. Ah, pastor, teve muitos ventos, mas você está aqui. Ah, pastor, ainda estou no vale, mas você está aqui. E se você está aqui, significa que essa noite tudo pode mudar, né? A bênção do Senhor pode vir. Agora é necessário ter um coração grato a Deus. Seu coração está grato a Deus aí? Eu só estou esperando os irmãos sossegar um pouco assim, né? Seu coração está grato a Deus aí? Hein? Amém. Glória a Jesus. Eu sei que uma das coisas boas que nós fizemos aqui na igreja, que nesse dia a gente fazia um jantar de confraternização, mas o nosso sentido ficava tudo lá, entrava um cheiro abençoado aqui dentro, e era até difícil a gente participar da ceia, irmão, era uma tentação. Aí os irmãos, umas 10, 15 pessoas que ficavam o dia inteiro preparando e saía daqui 2, 3 da manhã, falou: pastor, não faz isso com a gente. Aí nós resolvemos só fazer a ceia. Mas e o seu ano aí, como foi? Hein? E os seus cultos? O culto de hoje, como está seu culto hoje? Né? Qual a oração você faria ao Senhor hoje? Qual a oração você faria ao Senhor? Com certeza é uma oração de gratidão. Você consegue agradecer a Deus, independente da situação que você está vivendo ou não? Consegue? Amém? Mas deixa eu te perguntar mais alguma coisa ainda. Tem quanto tempo que você não fala em mistério com Deus? Será que você conseguiria fazer uma oração de gratidão ao Senhor na língua do céu, no idioma celestial, ou como alguns dizem, na língua dos anjos, ou em mistérios de Deus? Será que você conseguiria? Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Será que se você começar a abrir a sua boca e agradecer a Deus, será que Ele não te batizaria hoje, agora, com o Espírito Santo? Hein? É porque sabe uma coisa que Deus agrada e gosta? É de coração grato, coração agradecido. E se vocês perceberem, todo culto, eu já vou ministrar a palavra do Senhor, para depois nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, por meio da ceia do Senhor, como Ele nos ensinou. Eu já vou fazer isso. E fique tranquilo que meia-noite a gente acaba o culto, pode ficar tranquilo. Mas será que você conseguiria abrir seus lábios e fazer uma oração de gratidão? Mesmo sentado como você está? Hein?
Será que você consegue agradecer a Deus? Ah, pastor, mas eu estou doente. Sim, mas será que quando você começar a orar agradecendo a Deus, porque a Bíblia nos ensina, a tudo dai graças, aí será que nessa noite o Senhor não vai curar você? Eu creio. Ah, pastor, mas é porque eu estou com um problema. Será que enquanto você estiver aqui agradecendo ao Senhor, Ele não vai estar trabalhando para que amanhã esse problema nem exista mais? Às vezes você nem sabe, sem até você saber. Será que você consegue fazer isso? Será que você consegue curvar a sua cabeça e focar um momento nas coisas que são de cima? Eu sei que no culto do Ano Novo, que a gente apelidou de culto da virada, eu tinha muita resistência a esse nome, mas não teve jeito, fui sendo levado assim pela moda aí. Mas será que você consegue curvar a sua cabeça e começar a agradecer a Deus? Como a gente canta, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, eu te agradeço. Será que há palavras de gratidão no teu coração de verdade? A Bíblia ensina a gente que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, ou daquilo que o nosso coração está cheio. Será que há palavra de gratidão? Sempre no último dia do ano eu não consigo fazer nenhuma petição ao Senhor, a não ser quando tem alguém doente, algum irmão doente, que aí eu preciso orar por ele, como fiz hoje pelo pastor Jonas, que está internado e tal, não tem como não orar, E às vezes pelos irmãos que estão viajando. Esse ano Deus abençoou muitos irmãos, tem muitos viajando, graças a Deus por isso. Alguns possivelmente estão até nos acompanhando aqui pelo canal da igreja. Será que no seu coração, o seu coração, chegando no último dia do ano, está cheio de gratidão ou está cheio de desejo? Será que você não se conteve ou não se satisfez com tudo aquilo que Deus operou em sua vida ao longo do ano? Ah, pastor, e a luta? Já passou. Por que, pastor, o senhor diz isso? O senhor não conhece minha vida? É verdade, mas você está aqui. E o problema que você está vivenciando, seja ele de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física, ele pode cessar nessa noite, porque o Senhor Jesus está aqui conosco, por meio do Espírito Santo de Deus, portanto Deus está aqui. Há uma palavra aí de gratidão? Não precisa ficar olhando para mim não, você tem que fechar os olhos e falar com o Senhor, até porque eu não sou amante da beleza, Fecha seus olhos aí, fale com Deus. Uma palavra de gratidão. Eu estou tentando estimular você a puxar, se o coração estiver vazio de gratidão, é você puxar, se ainda tem alguma palavra, alguma coisa de gratidão, eu estou convidando você. Eu sei que nós vamos dobrar o joelho alguns minutos antes da meia-noite, ou quem não pode ajoelhar, ficar sentado em pé, mas nós vamos estar orando ao Senhor um pouquinho antes da meia-noite, para terminar e começar o ano orando, eu sei que nós vamos fazer isso, mas nesse momento eu estou convidando você a tentar puxar do seu coração uma palavra de gratidão. E quem sabe, na medida que você começar a falar baixo, alto, eu só queria que você falasse, não só no pensamento, não é porque eu quero que a palavra de gratidão, e estou dizendo, eu quero mesmo, essa palavra de gratidão inunde esse ambiente, Uma palavra de gratidão vai inundar esse ambiente, porque eu creio que ao fazer isso, Deus vai manifestar a presença dEle na sua vida. E eu creio que você, se tiver fé suficiente, ou se tiver com o coração cheio de gratidão, você vai orar em mistérios, palavras de gratidão. A sua oração será palavras de gratidão em mistérios com Deus. Nós somos crentes pentecostais, nós oramos. E a Bíblia ensina para nós, por meio de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que quando nós oramos em língua, nós oramos bem. Está certo que o irmão que está do lado não vai entender absolutamente nada, mas eu estou convidando você a fazer isso nesse momento, mesmo que ele não entenda. Mas também a Bíblia nos ensina que a oração em língua estranha, ou a língua estranha, edifica os não crentes, edifica os infiéis. E eu estou convidando você a esforçar minimamente,
não é? Pastor, mas eu estava adorando agora, é verdade. Há um hino lá dos anos 70 que diz que em vão se torna o meu cantar, se a Jesus eu não agradamos, que para o louvor subir se faz necessário descer, se esconder atrás da cruz e deixar Jesus aparecer. E o hino ainda fala assim, ó, no céu os anjos cantam glórias. Isaías ouviu esse lindo canto, movia-se os umbrais das portas, quando eles cantavam santo, santo, santo. É um hino que tem essa letra. Sei que possivelmente pouquíssimos conhecem, porque esse é do meu tempo, da juventude. Mas, meus amados, nós precisamos ter palavra de gratidão a Deus, porque se você não tiver palavra de gratidão a Deus, a palavra que eu vou ministrar, que vai abençoar a sua vida, ela não vai conseguir entrar no teu coração, porque teu coração não é grato, a sua alma deseja, e Deus dá, e ela vai desejando, e Ele vai dando, e você não volta, fica parecendo aqueles 9 leprosos, que receberam algo sobrenatural de Deus, e apenas um voltou, e 9 certamente não ouviram mais falar de Jesus, foram cuidar da vida, não é? Talvez você passou 365 dias do ano cuidando da tua vida, sim, é necessário fazer isso, mas eu estou convidando você a ser grato a Deus, porque Ele te deu força para cuidar da sua vida. Eu não sei quantas vezes você foi ao hospital esse ano, mas você está aqui, ou está na sua casa nos acompanhando. Então o Senhor te abençoou. Sim, pastor, mas foram os médicos, foram os remédios, sim, mas de onde veio a capacidade do médico? De onde veio a capacidade da indústria química de produzir aquele remédio? De onde veio? Tudo é do Senhor. Vem tudo do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Olha só, você consegue orar? É porque tem gente que é batizado com o Espírito Santo e que precisa de um estímulo, assim, ele não consegue, ele mesmo começa a falar com Deus e começa a falar na língua dos anjos. Se não tiver aquele hino que ele gosta, aí fica parecendo que ele fica pré-condicionado. Eu quero dizer para você que Deus não pode ser pré-condicionado, e se é o Espírito Santo dele que está atuando na sua vida, o Espírito Santo não pode ser pré-condicionado. Se você está pré-condicionado em só falar em mistério com Deus, né, se você estiver ouvindo tal hino, tem um problema aí. Você está agindo espiritualmente de forma altamente mecanizada, mecânica, e não sentindo. A ação do Espírito Santo em nossa vida é algo endógeno, é de dentro para fora. Eu começo a adorar, começo a glorificar, e nessa noite eu estou dizendo, só diga, só agradeça, só ore com palavras de gratidão. Pastor, mas o filho está dando trabalho, agradeça a Deus por ele. A esposa está salgando a comida, agradeça a Deus por ela, porque aí ela vai mudar. O esposo, agradeça a Deus por ele, porque ele vai mudar. Meu pai, agradeça a Deus por ele, porque ele vai mudar. Minha mãe, agradeça a Deus por ele, porque ela vai mudar. Aleluia. Aleluia. Tem crente pentecostal aqui na igreja? É porque sua expectativa era outra, né? Eu não abri a Bíblia até agora, porque Deus me deu essa direção enquanto o Ministério de Louvor cantava. E se Deus deu a direção é porque Ele está querendo ouvir algo de você aí, ou falar algo com você, ou quem sabe até batizar, né? Começa 2026, né? Revestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, não é? Será que ainda tem crente pentecostal na terra? Crente que fala com Deus, crente que fala a língua dos anjos, crente que começa a glorificar. Aleluia. Glória a Jesus.
Jesus é bom. Oh, aleluia. Jesus é bom. Oh, aleluia. Jesus é bom. Eu tenho um cântico de gratidão. Você precisa entrar no culto. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. Texto muito conhecido dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Não sei porque que os irmãos cobram aquele negócio ali. Pode tirar aquilo de lá agora, já pode. Cadê Davi Marricado? Eles fazem ali um mistério, né? Mas eu acho que tem muita gente que o pessoal precisa fazer a arte ali e tal. Então já é de conhecimento geral. Eu vou ler até o versículo que será o tema nosso de 2026, não é? A Bíblia diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tem gente que acha que Deus é injusto, né, quando Ele faz isso. Vós que já estáis limpos, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Repete comigo: sem mim nada podereis fazer. Esse é o nosso tema de 2026. Certamente Davi não deve estar por aqui, senão ele já tinha tirado aquele negócio ali, né? Esse é o nosso tema de 2026. E nós sabemos que o capítulo 15 do Evangelho de João é um dos discursos mais instrutivos e profundos que Jesus fez aos discípulos dele na última ceia. Ele usa a metáfora da videira para... ficou bacana, eu não tinha visto, eu também não tinha visto aí não. Ele usa isso, pode glorificar Jesus, você glorificando a Deus aí não me atrapalha a pregar não. Jesus usa a metáfora da videira para ilustrar a nossa relação de intimidade com Ele e, consequentemente, ilustrar a nossa relação com Deus. Nós sabemos que vida com Deus requer propósito e atitude. Você pode vir à igreja em todos os cultos em 2026, mas se não houver propósito e atitude da sua parte, sua vida vai terminar 2026 do mesmo jeito que começou. Mas você tem uma chance, uma oportunidade de internalizar o texto que eu acabei de ler, principalmente essa frase do Senhor, porque o contexto dele e os demais versículos são muito mais, ou tão profundos quanto. Você vai viver uma vida diferente em 2026, você crê assim? Amém? Você vai viver uma vida diferente em 2026. Eu vou ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida daqui a pouquinho, no final dessa ministração, quando for orar. Mas você precisa ter atitude e propósito ao longo do ano, para quando chegar o ano que vem, que eu convidar você, vamos agradecer a Deus, orando ao Senhor, na língua celestial,
você entender o que eu estou falando e poder fazer a oração, não é? Ninguém fala em mistério com Deus para se exibir, não é? Eu conheço uma história muito antiga, antes de existência da internet, que um irmão era um tanto vaidoso e foi batizado com o Espírito Santo e começou a se exibir bastante. E foi no barbeiro cortar o cabelo, e o barbeiro começou a provocá-lo, certamente instruído pelo diabo, provocá-lo, essa questão do pentecostalismo, de crente, não sei o quê. Ele falou, não, rapaz, eu sou batizado com o Espírito Santo. O povo da barbearia riu, e ele falou, eu falo em mistério e tal, e foi falar para se exibir, e começou a falar, e daqui a pouco ele não parava, e passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas, ele não conseguia parar de falar, e ele foi falando, aí o povo começou a ficar assustado. Os infiéis, a língua estranha, a Bíblia ensina para nós que é sinal para os infiéis. Eles começaram a ficar assustados. O final da história é que eles precisaram chamar o pastor para orar para o irmão, para ele parar de falar em mistério. Ele só parou quando o pastor chegou e orou por ele. Isso é diferente do que eu estou dizendo aqui, porque a Bíblia me ensina que quando eu oro em línguas, eu oro bem. É a palavra de Deus e ela é soberana e inerrante. Mas, meus amados irmãos, a gente chega ao final do ano, e os irmãos que me antecederam, em especial quando Clélia leu o texto, e texto de gratidão, desejou feliz ano novo para os irmãos, nós já mandamos, nós dois, um cartão aí de Natal. Eu estou aprendendo aos poucos a fazer esses negócios, né, na internet ali, mandamos aí no número dos irmãos, daqueles, se você não recebeu é porque eu não tenho seu telefone salvo. Aí era importante você mandar um oi para mim, ó pastor, porque de vez em quando eu pego a lista para orar, né? Então, meus irmãos, o propósito e a atitude não são essas que a gente faz no ano novo, que elas são boas, né? Eu vou economizar 20% do que eu ganho, isso é bom. Vou emagrecer 10 quilos, isso é bom, né? Chega no final do ano, a gente não cumpre essas coisas assim, às vezes. Hoje já tem uns remédios aí que ajudam bastante, mas eu não estou falando desse tipo de atitude. Elas são boas, saudáveis, né? Se você conseguir economizar 10% que você ganha, você vai ver como é que seu Natal, o ano que vem, vai ser melhor ainda, né? Seu ano novo. Mas isso precisa, não é esse tipo de atitude. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas, de atitude, para passar o ano inteiro limpo e produzindo fruto. Como o texto nos ensina, e eu já estou ministrando a palavra do Senhor. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira. E a que dá fruto, eu limpo. Eu vou ficar aqui 1 meia hora explanando sobre isso. Eu limpo, não é? Eu estou falando disso. Você, a cada reunião, a cada culto que você vier aqui, o Senhor vai te limpando, vai te purificando. Ah, pastor, mas eu já estou limpo. Tá, não. Se tivesse, o Senhor já tinha levado você para Ele. Quando a gente fica 100%, o Senhor leva a gente, Ele não deixa a gente aqui na terra. Quando se atinge a estatura da perfeição espiritual, Deus leva, Ele não deixa que não, porque se você ficar aqui, você vai contaminar. Ah, pastor, depois eu te conto onde que a Bíblia me ensinou isso. Mas vejam bem, meus irmãos, vejam bem, é disso que eu estou falando, de produzir fruto, de produzir fruto. E essa noite, daqui a alguns minutos, nós estaremos já vivenciando o ano de 2026, mas você pode nessa noite decidir se você continua limpo ou vai ficar permanecendo limpo, ou sendo limpo pelo Senhor Jesus, ou se você vai querer ao longo do ano ser tirado. Porque esse texto, irmãos, aparentemente, a gente tem um negócio na Bíblia de olhar a Bíblia assim só naquilo que nos agrada, mas a palavra de Deus não é para isso, porque é ela que nos aperfeiçoa, ela é que nos limpa, ela é que nos trata. Até porque o próprio Jesus falou assim para mim e para você no texto que eu li no verso 3, você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele estava dizendo isso para os discípulos, ó, vocês já estão limpos, mas é preciso dar fruto,
é preciso continuar sendo limpo, porque ao longo da jornada, ao longo de 2026, vão aparecer fungos, colchonilhas, nematóides, né? Vão aparecer coisas que vão tentar impedir você de produzir fruto. Vai aparecer uma bactéria lá que faz o ramo secar. Quando o agricultor, e aí é Jesus, né, percebe isso, ele vai lá e trata. Mas ele só trata se estiver produzindo fruto. Porque se não tiver, ele diz, bom, isso aqui está me dando trabalho, pega a tesoura de poda ou o serrotinho de poda, vai lá, corta e junta depois e bota fogo. É assim. Essa é uma metáfora extraordinária de Jesus. E não só isso. Nós precisamos entender que como a planta, como um pé de uva, como uma videira, que talvez não seja conhecido de muitos, talvez tenha alguém aqui que nunca tenha visto uma parreira, né? Um pé de uva. Parreira, irmão, só produz cacho, produz fruto, se for podada. Se você tiver um parreiral na sua casa e não tirar os galhos secos, ela vai produzir uns cachos ali, uns frutinhos muito mirrados. Jesus usa essa metáfora porque essa é uma planta que precisa ser limpa, precisa ser podada. E desde aquele tempo, não é só hoje. Se você não tirar os galhos secos, ela não vai frutificar. E quando eu pego e tento fazer a exegese desse texto, eu percebo que ele tem uma aplicação tanto individual quanto coletiva. Ele serve para a igreja e serve para mim. E veja que eu preciso entender que eu só tenho vida espiritual quando eu estou na árvore. E quando está fluindo seiva, pastor, o que é isso? A seiva é o sangue da planta. A gente come, né, arroz, feijão, os que gostam, alface, berinjela, esses negócios aí que você come. Espero que pouco ultraprocessado, a De Cruz também é cultura, e você vai comendo aí, não é? E aquilo vira isso. Né? O organismo transforma. A planta é assim também. Lá no chão tem os nutrientes todos. A raiz é que pega tudo aquilo e faz com que, né, aconteça as químicas lá, e aquilo vira seiva, entra na circulação da planta e vai alimentar os galhos para ter mais folhas, para ter mais fruto. Mas a videira, ela precisa ser limpa para produzir. Se não for limpa, ela não produz. E é interessante que aí eu começo a descobrir que só vai fluir vida em mim se eu estiver em Cristo. Não flui vida. Sabe aquela vida com abundância que Jesus disse e prometeu? Eu vim para lhes dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, ele diz que o inimigo, o diabo, veio matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas se eu não estiver nele, com ele não flui rios de água viva do meu ventre. Não há vida espiritual. Eu posso ser bom em tudo, inclusive congregar, inclusive participar da ceia, mas não flui, não há fruto. Não há fruto. E quem sabe se a gente está produzindo fruto? O pastor sabe mais ou menos, mas quem sabe de verdade é Deus. É Deus que sabe qual é o fruto que você vai produzir, ou que você está produzindo. Então eu quero convidar você para, nesse início de 2026, você ter uma atitude aqui nessa noite. Daqui a pouco nós vamos orar para que você tenha essa atitude e decida ter um relacionamento dinâmico com Deus. Vida com Deus não é estático. Lamentavelmente ensinam até hoje que se você uma vez ficou salvo, você está predestinado, você vai ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada. Eu quero te aconselhar, não corra esse risco. Não corra esse risco. Porque a vida cristã é dinâmica. Se eu tirar as raízes da videira, ela morre.
Muitas pessoas, quando querem matar uma planta, eles vão lá e fazem um círculo, né? Tira a casca, deixa até lá no tronco a casca em volta, porque é ali que flui. É como se pegasse a gente e tirasse, fosse aqui na perna e deixasse no osso, o sangue vai todo embora, a gente morre. A planta é assim também, não flui, a vida não flui. Acontece a mesma coisa com galho. Lembrando de uma passagem ou de uma ministração que nós ouvimos aqui, no nosso congresso, no mês de junho, que tem muita gente que acha que consegue viver sozinho, né? E vocês lembram bem, né? Se eu perder um dedo, o dedo saiu do meu corpo, ele vai para lá, ele vai morrer, vai apodrecer e vai morrer, o corpo vai continuar, porque isso vai cicatrizar. Isso diz respeito ao nosso tema, né, que vigorou até hoje, mas diz respeito também à nossa dependência de ter vida se estiver ligado à videira, como galhos que somos, se estivermos ligados na videira, entendendo que a vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Eu não posso, agora eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada, eu não sou bagunceiro, não bebo, não fumo, não vai morrer. É preciso ter vida dinâmica, é preciso permanecer em Cristo, participar, presta atenção nisso, é preciso participar ativamente da vida de Cristo. Pastor, mas você precisa participar ativamente da vida de Cristo. E como você faz isso? E como você vive isso? Fazendo o que Ele mandou fazer, e que está na Bíblia. Nós não vamos discorrer sobre isso, mas eu preciso lembrar que o texto que eu li, até onde eu li, porque o texto continua, a metáfora continua, mostra dois tipos de galhos, o frutífero e o infrutífero, o que dá fruto e o que não dá fruto. Eu estou convidando você para, no início de 2026, ter uma atitude de produzir fruto em 2026. Eu percebi que quando convidei você para orar, você não tinha essa expectativa. Algumas pessoas oraram de verdade, outras não, ela não consegue fixar, internalizar o Espírito Santo em si, de modo a perceber a ação de Deus na sua alma, no seu espírito. E nós precisamos estar de manhã, à tarde, à noite, entendendo que sem Cristo não há o que fazer. Eu preciso acordar de manhã, estou indo para a escola, para o trabalho, para onde for, eu não consigo dirigir sem Cristo, eu não consigo andar sem Cristo, eu não consigo estudar sem Cristo, eu não consigo comer sem Cristo, eu não consigo beber sem Cristo, eu não consigo falar sem Cristo. É necessário entender isso. Pastor, mas eu faço tudo isso, sem Ele, de nada tem valor isso. Porque isso todos os ímpios fazem. E um dia isso tudo vai findar. Tudo vai findar. Então esse é meu convite. As varas que cessam de dar fruto, elas já não têm vida. Não há mais perseverança no Senhor. Elas às vezes ainda estão esforçando. E se você estiver aqui nessa noite, Deus vai mudar a sua vida profundamente essa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração, porque às vezes nós estamos ali, só sobrou ali um pedacinho da casca do galho ligado e está passando um pouquinho de seiva ainda, né? Fluindo um pouquinho de seiva que está te mantendo assim. E você vai entender que é necessário para que você não seja cortado, lançado ao fogo, porque a vara infrutífera, ela já não tem vida, já não há mais fé, já não há perseverança em Cristo, já não há nem compreensão do amor de Cristo por nós. Participa da ceia, do corpo e do sangue de Cristo sem compreender de fato. É como se estivesse comendo pão e aí é melhor comer em casa, porque você vai comer um volume maior, tomar mais suco, né? Vai ficar fisicamente satisfeito. Aqui a satisfação é espiritual.
É espiritual. Agora, a vara infrutífera, o texto é profundo. A vara que não dá fruto, o pai tira, limpa, o pai tira da videira. Isso é muito profundo. Na medida que eu fui meditando nesse texto essa semana, de vez em quando, eu ficava com muito temor de Deus. Bastante temor de Deus. Porque, Jesus, será que... Porque eu não quero ser tirado da videira. Alguém aí quer? Alguém quer ser tirado da videira? Eu vou perguntar de novo, eu quero que você... Hoje é virada do ano, é momento de alegria. Eu não quero que você fique triste com essa palavra, eu quero que você alegre teu coração. Por quê? Porque você está aqui. E Jesus fala vós já estáis limpos pela palavra. E se você não está, a palavra está te limpando nessa noite. Aleluia. Isso não é uma palavra de exortação, é de edificação. Porque olha o que o Senhor fala, vós já estáis limpos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A vara que... Agora a vara, né, que é separada da união vital, porque separou de Cristo, a vida acaba. Aí eu estou falando da vida espiritual. A vida física vai continuar talvez até... Quem sabe até 100 anos ou até mais, mas está morta espiritualmente, não tem eternidade com Ele, com Cristo. Porque o Pai vai limpar, e há um detalhe. Quando você tira os galhos infrutíferos, aquele alimento, ele vai ainda potencializar ainda mais os galhos que vão produzir frutos. E eles vão produzir fruto mais ainda. E quando a gente lê esse texto assim, superficialmente, fala, mas Deus não é justo, Ele está tirando de um para dar para o outro. Não, é porque esse ganha mais força, porque ele não está sendo mais contaminado. Sabe aquela colchonilha? Vou explicar o que é isso. Sabe aquele negócio branquinho dos pés de limão? Aquilo é praga de limoeiro. Aquele fica branquinho ali, vocês já viram aí, tem pé de limão na rua e tal. Ou uns negócios que dá na casca assim, da folha de laranja, uns troços, uma cor um pouco diferente. Ou aquele negócio fica preto ali no pé de laranja, todo mundo conhece isso em casa, que muita gente mora em casa, ou tem fruta espalhada aqui por Brasília inteiro, né? Brasília é uma cidade de bosque, tem esse conceito. Então, essas pragas que o lavador tira. E a árvore que não está frutífera, se ela estiver cheia de cochonilha, que é uns negocinhos branquinhos assim, que a gente chama de cochonilha farinha, parece mesmo uma farinha. Mas aquilo é fácil de matar, porque até detergente mata. Se seu pé de limão estiver lá, Decruza Cultura, eu te falo como que você mata aquilo até com detergente de cozinha. Mas se você não cuidar dela, do pulgão, vai passando para o ramo que dá fruto. E vai contaminando o outro ramo. Olha como é que Deus é tremendo. Olha o que Ele está ensinando para nós. Olha, é preciso limpar. Porque se não limpar, o ramo infrutífero contamina o ramo frutífero. E eu estou falando das coisas do mundo que entram para a igreja. Entra por meio dos ramos infrutíferos. Mas vós já estáis limpo pela palavra. Aleluia. Por isso que essa é uma palavra de edificação e não de exortação. Mas, meus amados irmãos, é bom ser limpo pela palavra, porque nós vamos dar mais frutos. Você vai dar mais fruto em 2026? Eu creio. Eu creio que eu também vou dar mais fruto. Porque eu já estou limpo. E quando eu estou limpo, aparece a colchonilha, o agricultor vai lá e tira logo. Aparece a gomose, que aí contamina, né? E vai empretecendo o caule até a árvore morre. Quem conhece lá em casa lembra daquele pé lá de mexerica, que todo mundo aqui, quase todo mundo chupou mexerica de lá. Produzia muito, mas deu uma doença, é uma bactéria. Ela vai para o caule, fica uma goma. Eu cuidei, porque a mexerica era boa. Tirava, raspava, botava calda bordaleza, e ia cuidando, e
E ela produziu 10 anos. Mas chegou uma hora que a doença invadiu os galhos ficaram pretos, enegreceram, não tinha como a seiva fluir para os galhos, ela não deu mais flor. E aí eu tive que cortar. Tive que cortar e tirar. Plantei outro, claro, que já produziu 2 esse ano. Pouco fruto, se eu não cuidar não vai dar mais. Em 6 meses já deram 2, produziram 2 frutos. E é você. E eu quero que você preste atenção na palavra para você dar mais frutos. Daqui uns 3 anos, quem for lá em casa vai perceber que ele vai estar bem carregado, porque eu vou tirando os ramos, vou trabalhando ele. Às vezes embola muito, tem que tirar para limpar, para entrar o sol, tem que matar as cochonilhas, tem que cuidar da bactéria, porque ela está lá. A bactéria que matou o outro está na terra. O pecado continua, ele está no mundo. Por isso que a vida cristã não é estática, é dinâmica. Porque o pecado está aí. Se você vacilar, e se o lavrador, se Jesus não cuidar da tua vida, se você não estiver tendo vida nele, se você não estiver ouvindo a palavra, a bactéria toma conta. E você vai ser contaminado. O lavrador vai tentar cuidar de você, vai tentar limpar, mas vai chegar uma hora que se você não mudar de atitude. O que tinha que fazer com aquele pé de mexerica lá da minha casa? Eu tinha que transportar ele para um lugar que tivesse bactéria. Não vale a pena, é muito caro. Tirar ele inteiro, com raiz e tudo, levar para outro lugar, não valia a pena. Mas essa atitude salvaria ele. E às vezes, o galho que somos nós, que estamos na videira que é Jesus. Eu sou a videira, meu pai, o agricultor. Vós já estáis limpos, mas precisam continuar limpos, porque o pai quer limpar você. Você precisa orar em línguas. Você precisa fazer o que Jesus mandou fazer. Orar sem cessar, você precisa pregar o evangelho, você precisa amar o teu próximo. Ele mandou fazer essas coisas. Você precisa ter desejo de batizar. Você precisa ter desejo que ele volte. Às vezes a gente nem pensa mais que Jesus vai voltar, achando que aqui está bom, né? Aí a gente vai perdendo toda a expectativa relacionada ao céu. Eu tenho conversado com alguns pastores que o culto do ano novo está ficando complicado, porque a gente fica tanto com sentido de ver aqueles fogos lindos, é até bacana mesmo, né? E tal, porque a gente não consegue concentrar no culto, na palavra, na ceia. Mas nada que está acontecendo lá em Copacabana, não sei aonde, em São Paulo, acho que é na Esplanada aqui, eu não sei se tem queima de fogos lá no lago, aquela troço bacana que eles fizeram na Esplanada da casa lá do Natal, nada daquilo se compara ao que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus está te dando uma palavra e ministrando uma bênção sobre a sua vida para você suportar 2026, que nós não sabemos o que vai acontecer nele. O meu desejo é que Jesus no primeiro dia do ano, portanto amanhã volte e venha nos buscar. A gente nem ouve mais muito glória a Deus assim animado, né? Mas se eu dissesse assim, olha, eu queria que Jesus voltasse e te desse, né, aquele apartamento de cobertura, aí o glória a Deus explodia, porque a gente está gostando do mundo. A gente está gostando do mundo. Mas olha, se você está em mim, assim disse Jesus, estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E meus irmãos, eu preciso parar. É só Jesus, é só o agricultor chamado Jesus, que pode limpar aquilo que contamina a sua alma. O que contaminou a sua alma em 2025, Jesus vai limpar hoje. Para você começar 2026 pronto para dar fruto, fluindo,
Lembra das lâmpadas do candelabro lá do tabernáculo? Tinha que ter azeite. Então o azeite flui, tem lâmpada, tem luz. E nós somos o quê? A luz do mundo. É preciso fluir azeite. É preciso que o Espírito Santo flua em minha vida, me limpando e me purificando. Isso só vai acontecer se eu ouvir a palavra, se eu ler a palavra, se eu adorar o Senhor, se eu agradecer ao Senhor, se eu reconhecer Ele como o Senhor da minha vida. Por isso eu vou orar e me submeter ao senhorio dEle. E se Ele é o meu Senhor, eu vou fazer o que Ele diz que eu tenho que fazer. Ontem nós reunimos aqui para organizar o conjunto de professores da Escola Bíblica Dominical. Como falta gente. Não, mas tem muito, tem não. Não é isso, pastor Josemar, não é isso, Esdras. Não tem tanto assim. Não, pastor, não, faltando. A seara é grande, Jesus foi falar isso, agora não tem jeito. Falta gente. Ah, pastor, mas uma igreja desse tamanho, 400 membros, não sei o quê, mas falta gente. Então, pastor, mas lembra daquele leproso? É Davi que está ali? Vai ali, Davi, Mateus 8:2. Olha só, irmãos, aquele homem estava leproso, Jesus chega, o que o leproso faz? Adora Jesus. E fala o que com Jesus? Tem fungo aí? Bactéria? Colchonilha, pulgão, percevejo, isso tudo impede dar fruto. E isso tudo é pecado, negligência, indisposição, falta de amor, não é? Quanto mais perto você estiver de Cristo, como é que eu faço, pastor, para estar mais perto de Cristo? A Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a vir nos cultos, começa a ouvir a palavra do Senhor. Aqui tem culto segunda, aqui tem culto quarta, aqui tem escola bíblica quinta-feira, o curso de teologia, aqui tem culto sexta-feira, aqui tem palavra e oração dia de sábado, aqui tem ensino da palavra domingo de manhã, aqui tem culto à noite, só na terça que não tem. Não é? Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus não titubeia. Ele olha para aquele homem, a ousadia dele de chegar até Cristo, ele sendo leproso, porque leproso era alijado de todo convívio social, afastado de todo convívio social, e ele chega possivelmente de alguma distância, e ele fala assim, Jesus, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E Jesus imediatamente, primeiro ele adora o Senhor, diz, eu quero ser limpo. Não precisa muita alegoria para Deus operar em sua vida. Você não precisa ouvir aquele hino que, não, é você com Deus. É você permitir, começar a dizer palavras, como eu procurei te estimular nessa noite. E hoje é um culto de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2025. As minhas palavras de oração hoje foram essas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu olho para a Clélia, olho para os meus filhos, para os netos, para as noras, olho lembrando de cada um de vocês, obrigado por ele, obrigado por ela, obrigado por os que trabalharam, é agradecendo a Deus, palavra de gratidão, e isso faz com que o agricultor, olha assim, ó, tem fruto ali, tem fruto ali, eu vou colher um fruto aqui, pastor, qual é o fruto que ele colhe? O fruto do arrependimento, o fruto da santificação, o fruto da bondade, o fruto do amor, o fruto do autocontrole, o fruto da benignidade, o fruto da bondade, esse é o fruto que ele colhe. O fruto que Deus colhe é esse. Tem fruto aí para o Senhor colher essa noite? Se não tem, Ele quer limpar você. Ele quer limpar você. Meus amados irmãos, lembre-se, a árvore não dá fruto de uma hora para outra. Não dá. É preciso
que o agricultor cuide dela. Fruto é resultado de um processo. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu vou produzir fruto em 2026? Vai, eu creio. Você crê também? Porque você está aqui. Se você está aqui, você está sendo limpo pela palavra. A purificação espiritual é produzida pela palavra de Deus. É a comunhão que produz fruto. É o viver a semelhança de Jesus que produz fruto. Se desafie em 2026. Faça esse propósito. Tenha essa atitude com Deus nessa noite. Eu quero dizer para você que você já pode ter feito um monte de plano. E é normal e é bom que a gente faça. Está começando um ano. Esse ano eu vou aprender inglês. Esse ano eu vou economizar. Esse ano eu vou passar no concurso. Esse ano eu vou formar. Esse ano, agora, ó. Faça os planos. Mas lembre do que Jesus disse: sem mim. Lembre sempre do que Jesus disse, não é? Fora da comunhão, fora da videira, não tem fruto. Mas, meus amados irmãos, vamos lembrar de umas coisas aqui rapidamente. Mais 10 minutos eu encerro a palavra e oro por você. Quem sabe você está precisando de uma oração especial para que a limpeza hoje seja mais efetiva, não é? Quem sabe você ainda nem é uma árvore, é só uma semente. Aí é uma semente. Tem semente, todo mundo fez a semente de feijão, nasce fácil, não é isso? Todo mundo fez isso lá no primário. Botava o algodão, botava a sementinha para aprender que, né? Aí vem aqueles cotilédones, aquele negócio, aquilo cresce e tal. Nós já fizemos isso, todos nós sabemos. Agora tem semente que fica lá, 1 ano, 5, 10. A semente que ela precisa ser escarificada. Você tem que pegar mesmo uma lixa, daquelas de ferro, de metal, e lixar, senão ela não germina. A casca é tão grossa que aquela energia que está ali dentro, ela não consegue vencer aquela casca. Se você é essa semente nessa noite, nós vamos te escarificar, para você germinar. Tem outras, meus irmãos, e a gente faz isso no campo, que ela precisa de um choque térmico. Aí você tem que pegar a semente, colocar na água, botar um banho-maria lá, uma água quente por fora, para ela tomar um choque térmico. Aí você tem que levar, porque ela vai germinar. E Jesus, se você precisar de um choque térmico nessa noite, Jesus vai dar em você. Porque o Espírito Santo é fogo. Não é assim? Não é assim que as irmãs cantavam no círculo de oração? Manda fogo, Senhor. Manda fogo. É para dar o choque térmico. É para dar o choque térmico. Irmãos, sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. E sem Ele tudo que a gente faz não tem valor espiritual. É as obras que vão ser queimadas como palha. E não só isso. Se a gente faz sem Jesus, se a gente é cortado e lançado fora, lembre-se, o texto diz, vai ser lançado no fogo. Significa que você vai perder a recompensa. Que você vai ser lançado fora, vai perder a comunhão. Que você secará, isto é, você lança no fogo, o fogo queima toda a seiva que tem ali, aquilo vira carvão. Não pode ser lançado fora. Deus não quer lançar ninguém fora. É preciso permanecer em Cristo. Se você vai ter a oportunidade de fazer isso ao longo do ano. Porque quando Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer, Ele volta a dizer, ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas o verso 7 é extraordinário.
Olha o que acontece quando você deixa o Senhor te limpar. Está precisando de um milagre? Deixa o Senhor te limpar. Porque se você estiver nele, e a palavra dele estiver em você, o que acontece, irmãos? Não há limite para a fé. Senhor, se quiser pode tornar-me limpo. Você limpo, pronto, o leproso foi curado. Se quiseres, o Senhor pode me curar nessa noite, pronto, foi curado. Se quiseres, pode me renovar nessa noite, você será renovado. Pode me batizar com o Espírito, você... aquele problema, pode. Aquele dinheiro na justiça, que o juiz está me... Pode. Estou falando de coisas materiais. Mas sabe aqueles sonhos que você tem, que você não consegue interpretar, porque são coisas espirituais? Deixa o Senhor te limpar, porque o que você pedir, o que você quiser vai ser feito. Não há limite. Deus não estabelece limite para aqueles que creem e para aqueles que estão em Cristo Jesus. O filho tem jeito, o marido tem jeito, a esposa tem jeito, a incredulidade tem jeito, a opressão maligna tem jeito, a depressão tem jeito. Aleluia! Mas é preciso estar na videira. É preciso estar na videira. É preciso ter vida com Deus. É preciso não perder o foco. É preciso permanecer nele. Lembra-se que longe da videira que é Cristo não tem como caminhar. Todos os crentes conhecem. Eu preciso parar. Rapidamente, os crentes conhecem. O povo estava no deserto, o povo estava, Deus falou, esse povo aí não tem jeito não, Moisés, eu destruo tudo, faço de você uma nação. Moisés não aceitou, e chega um momento que Deus falou, esse povo, eu não vou com vocês não, vou mandar um anjo. Essa talvez seja uma das percepções de um líder, que Deus levanta, mais impressionantes da terra. Êxodo capítulo 33, verso 15, Moisés fala assim, se tua presença não for conosco, nós não vamos. E não foi só ele, a Bíblia diz que o povo começou a tirar os atavios, né? As roupas que eles usavam para marchar no deserto. Por quê? Porque sem tua presença, sem o agricultor, não tem vida. Sem o agricultor não tem fruto. Sem Jesus não tem vida. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem ele. Não só isso, meus irmãos, não vá em conversa fiada, em conversa alheia. Olhe para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quem lembra de 1 Reis, capítulo 13? A Bíblia diz que um homem de Deus veio de Judá até Betel, e lá estava o incircunciso não, né? Mas o idólatra Jeroboão, fazendo, acontecendo, ele profetiza contra o altar e diz assim, esse altar vai rachar, a cinza vai derramar, e derrama mesmo. E o rei estende a mão, pega ele. Quando o rei estende a mão, o braço dele seca. Aquele profeta, então, o rei pede, olhe por mim, para que meu braço volte ao normal. Ele orou, e o braço de Jeroboão volta ao normal. Aí o que o rei faz? Olha, vamos lá para casa, eu vou lhe dar um grande presente, e lá você vai ter conforto. Mas Deus tinha falado com aquele homem, você não come nem bebe lá. Vai e volte. Não come, e vai por esse caminho que eu estou te dizendo. Aquele homem, que a Bíblia não diz o nome dele, aquele profeta, recusa o convite do rei. Mas tem muita gente aceitando convite de falso profeta. Há muita gente aceitando convite de falso profeta, irmãos. Porque aparece um profeta, a Bíblia só chama de profeta velho. Eu tenho medo disso porque eu estou velho já, né? Mas a Bíblia diz que o profeta velho não, olha só, irmãos. Deus falou comigo. Se Deus falar com você, não acredite. Se é uma palavra diferente dessa, que seja anátema. Mas Deus falou comigo que você pode, vamos lá para casa. E ele caiu na besteira, foi comido por leão. Aquele homem que, ele conseguiu rejeitar o convite do rei, firme. Mas aí chega um falso profeta, ele caiu caiu na conversa fiada do falso profeta. Se Deus disse, a palavra de Deus disse, recuse qualquer falsa interpretação, qualquer falsa profecia.
Nunca esqueça do que nós aprendemos há 200 anos atrás. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente, porque o Espírito Santo está com você quando você abre a palavra de Deus e começa a meditar nela. Glória a Jesus. Eu tenho que parar, fica de pé. Eu preciso parar, o tempo foi. O tempo foi. Entenda que você, se você quiser ser limpo pelo agricultor, você não pode viver por aparência. Não dá para viver por aparência. Me lembro bem, todos os irmãos conhecem, está lá no capítulo 5 do livro de Atos. A igreja precisava de muita ajuda, e as pessoas começaram, bom, Cristo está voltando, eu vou viver é Cristo, morrer é ganho, eu pego tudo que eu tenho, chegou para os apóstolos, e vamos fazer o reino de Deus crescer, e tinha uns camaradas lá que tinham um dinheiro a mais. O problema não foi eles ter dado só parte das coisas que eles venderam, da propriedade que eles venderam. O problema é ter mentido e ter feito o povo entender que eles estavam dando tudo. Aí que teve o problema. Nós sabemos o que aconteceu, porque tanto ele, Ananias, como a sua mulher Safira morreram aos pés de Pedro. Não viva por aparência. Imagem não vale nada se você não estiver ligado na videira. Imagem não serve para nada se você não estiver ligado na videira. Não viva por aparência. E faça o que Deus te mandou falar. Há um texto no Antigo Testamento que poucos crentes prestam atenção nele, mas o capítulo 24 do livro do Êxodo, no verso 33, tem uma coisa impressionante, que a Bíblia não diz quem é, só o chama de servo de Abraão, e como a Bíblia diz que era o servo mais velho de Abraão, nós entendemos que era Eliezer. Abraão, você vai lá na terra dos meus parentes pregar uma esposa para o meu filho, e ele vai atrás de Rebeca. E a Bíblia diz que ele chega, e os irmãos conhecem a história, tem uns camelos, ela pega água, os camelos bebem água, o irmão dela veio, quando vê os presentes, Labão chama ele e fala assim, olha, traz comida para os camelos, entra, serve a mesa, viu aqueles pingentes de ouro e tal, cresceu o olho naquele negócio, a minha irmã agora, naquele tempo era muito complicado, inclusive culturalmente a mulher fica em casa e não casar, e ele viu uma oportunidade da irmã dele casar com alguém que de presente já começava com os pingentes de ouro ali e tal, e aquele tanto de camelo, e o testemunho do servo de Abraão dizendo, que a gente acha que é Eliezer, dizendo, não, meu servo prosperou e tal, ele é daqui, é seus parentes, enfim. Mas, e é interessante que Labão chama o servo de Abraão para comer. A Bíblia diz, e ele devia estar com fome, né, irmão? Porque andou tanto tempo pelo deserto afora e naquela caminhada toda. A Bíblia diz que a comida é servida. A Bíblia fala, o texto fala, não sei se Davi projetou ele ali, o verso 33 do capítulo 24 de Êxodo, que eles puseram de comer diante dele, diante do servo de Abraão. E o que ele diz? Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Isto é, eu só vou comer depois que eu fizer o que o Senhor me mandou fazer. Presta atenção nessa palavra para você vivenciá-la em 2026. Faça, busque primeiro o reino do céu, sua justiça. Pense, coloque o teu coração nas coisas que são de cima, porque as da terra são perecíveis. Continue esforçando, estudando, trabalhando, né? Ser um bom mordomo das coisas que Deus lhe dá. Mas não aceite convite, por mais generoso que ele seja, de passar na frente daquilo que Deus te mandou fazer. Não deixe de fazer aquilo que Deus te mandou fazer para fazer outra coisa, mesmo que seja mais prazerosa. Lembre-se do que Deus inspira o salmista no Salmo 128, ele escreve, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O servo de Abraão temeu a Deus. Não, eu tenho que fazer primeiro, eu preciso primeiro. Ela vem, depois que eu resolver o que eu vim fazer, o que o meu Senhor me mandou fazer, aí eu vou divertir. É como hoje.
Daqui a pouco nós vamos nos divertir, né? Cada um programou aí, vai para casa, né? Vamos comer, viva ano novo e tal. Uns vão ver negócio de fogos, é bênção, vamos divertir. Mas primeiro, não é? Eu me preocupo com as pessoas, né? Não que isso tire salvação de ninguém, mas eu me preocupo com as pessoas que preferem organizar festas hoje, crentes, né? Que ficam em casa comendo, bebendo e tal. Como é bom estar aqui, acabar o ano agradecendo a Deus e começar o ano. Eu tenho essa tradição, ó. Se um ano não der certo, tudo bem. Viajou, não tem problema isso. Mas, podendo, eu quero estar na presença de Deus, não é? Internalize, sem mim, nada podereis fazer. Porque, meus amados irmãos, se você entender, internalizar isso, aí você vai viver a promessa do verso 7, que nós já projetamos aqui. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Amém? Todos estão limpos. Alguém precisa de um cuidado especial do Senhor, do agricultor que é Jesus nessa noite? É porque eu vou orar agora, e quero abençoar a sua vida. Você pode curvar a sua cabeça. Na sequência, o pastor Josemar já vai liderar aqui a celebração da ceia. Ele já pode ir posicionando aqui, né? Nós vamos ter aí meia hora para celebrar a ceia, um tempo suficiente para nós entrarmos numa atitude de oração antes. Mas antes eu quero orar por você e saber se você precisa de uma oração especial, saber se você quer começar 2026 numa atitude nova, deixando ser limpo pelo agricultor, para que você em 2026 produza fruto. Tem alguém aqui que precisa de uma oração específica, especial? Eu quero orar por você, se necessário for, inclusive com imposição de mãos. Pastor, mas eu não quero ir aí na frente, não tem problema, eu vou onde você está. Não há problema nisso, não é? Eu quero orar por você, porque eu quero que você desfrute da presença de Deus, que você desfrute da fé suficiente de pedir ao Senhor daqui a pouquinho, quando o ano vai começar, quando nós formos orar depois da ceia. Tem alguém? Projeta o Salmo 20, verso 5, se tiver a tradução King James atualizado, é melhor ainda. Esse foi o versículo que eu coloquei no cartão de ano novo que mandei para vocês hoje à tarde. Eu quero que deixe ele aí na tela, não precisa tirar não. Mas eu quero orar por você, porque os crentes, irmãos, precisam nesse mundo tenebroso exercitar a fé. Os crentes precisam exercitar a fé. Você precisa ter fé suficiente diante de uma circunstância adversa, e elas virão em 2026. Levantar a mão e repreender o vento forte, na linguagem moderna, repreender os fake news. É necessário. Curve a sua cabeça. Eu quero ministrar a bênção do Senhor. Eu quero ministrar que o Senhor agora pegue as suas ferramentas. Eu estou falando em sentido figurado, usando a metáfora como Jesus usou no texto que eu li. Eu quero que Ele produza agora uma limpeza especial na sua vida, tanto na sua alma quanto no seu corpo, para que você tenha vida com abundância, e não só isso, para que você produza todos aqueles frutos que está lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, ou da carta aos Gálatas. É claro que se você precisar de uma oração especial, você pode aí levantar a mão e tal, que eu vou orar por você. Vem aqui, você quer vir? Aqui, está vindo uma pessoa, já tem outra aqui. Eu quero orar por você, para que o Senhor use as ferramentas dEle e produza algo diferente na sua vida. Eu quero pedir que os pastores aqui, aqueles que estiverem cheios de Deus aí, desçam para me ajudar nessa oração. Ou as missionárias também, né? Desçam aqui e venham me ajudar nessa oração. Porque nós vamos orar agora para que o Senhor use as ferramentas dEle, para produzir uma limpeza, para não ficar nada. Não ficar nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhuma colchonilha, nenhum pulgão, nenhuma praga, né, na sua alma. Nenhum desejo
que se opõem ao ensinamento de Cristo. Eterno Deus, Altíssimo Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui, meu Senhor, nessa noite, na Tua presença. Meu Deus, nós ministramos Tua palavra e metaforicamente nós convidamos os Teus filhos para virem aqui, para que o Senhor opere algo especial, sobrenatural na vida deles. Coloque agora, meu Deus, que cada mão que está sendo imposta sobre cada vida, seja agora, meu Deus, transformada numa ferramenta do Senhor, que quando essas mãos santas tocarem estes corpos, o Senhor, Pai, que é Deus e que está agora sentado no teu alto e sublime trono, venha abençoar esta vida, venha limpar esta vida. Meu Deus, se precisar limpar o coração, tirar o coração de pedra, incrédulo, e colocar um coração de carne, faça isso. Em nome de Jesus, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Se for preciso curar a doença que impede, a doença física, cure agora. Meu Deus, se for preciso curar a mente, meu Deus, oprimida, ansiosa, que o Senhor cure agora. Meu Deus, faça de cada mão, meu Deus, que está tocando os Teus servos, Tuas servas, agora na Tua casa, aqui neste altar, faça com que cada mão seja uma ferramenta poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, produza agora, meu Deus, vida, produza vigor. Meu Deus, faça circular por esta alma, por este corpo, Pai, rios de água viva. Meu Deus eterno, seiva ungida. Meu Deus, sangue vivo do Senhor, purificado pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho um cântico de alegria. Abençoa Teus filhos agora, Pai. Que 2026 seja um ano diferenciado para todos nós. Meu Deus, que possamos no final do próximo ano, ó Pai, pela fé, ter aqui, meu Deus, uma vida que cada um daqueles que estão aqui presentes ganharam e discipularam para o Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, esta bênção, porque eu creio que eles vão produzir fruto. Eu tenho um cântico de amor, eu tenho um cântico de alegria, eu tenho um cântico de amor. Oh, aleluia, Jesus é bom. Oh, aleluia, Jesus é bom. Oh, aleluia, Jesus é bom. Eu tenho um cântico de gratidão. Vocês que estão aqui na frente, estão se sentindo abençoados? Vocês que estão na nave da igreja, vocês estão abençoados? Se Jesus voltar agora, todos vão celebrar o ano novo lá na glória. Então só quem for, dê um glória a Deus, aplauda Jesus, que Ele é bom. Aleluia! Feliz ano novo!